Pessoal, continuando nossa teoria, agora a gente vai falar sobre o objeto indireto das partes integrantes da oração. É o último que nós vamos comentar, porque as outras são menos recorrentes em prova e nós vamos comentá-las diretamente nas questões. Lembrando que as teorias como um todo, elas são o quê? Elas são somente para situar você, certo? Para você ter uma visão geral, uma visão panorâmica do todo. Porque o que é mais importante é o treinamento das questões de prova. É isso que você tem que ter em mente. Então, aqui você vai ter somente uma visão geral. Então, eu trago, inclusive, para o objeto indireto mais do que o suficiente para você resolver as questões, ok? Então, não precisa você se debruçar e entender todos os pontos das teorias que forem colocadas nos vídeos. A ideia é para você ter essa visão geral, ok? Vamos lá, objeto indireto. O que ele é? O objeto indireto, ele vai fazer o que? Ele vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Se ele vai completar o sentido de um verbo, então ele vai ser o que? O verbo ele vai estar incompleto na frase. Por exemplo, eu duvidei. Imagina eu chegar para você, fulano, eu duvidei. Sem um contexto, você vai olhar assim, o duvidou de quê? Duvidei da opinião X, certo? Então veja, ele estava incompleto esse verbo. Se o verbo tivesse completo, ele não seria um verbo transitivo indireto ou transitivo direto. Veja aqui a diferença do transitivo direto para o indireto é a presença obrigatória, regra, presença obrigatória de uma preposição. Regra, se não tiver a presença obrigatória de uma preposição, mas que eu tenha que completar o sentido de um verbo, então vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, vai ser objeto direto. Então, objeto direto não precisa de quem dá preposição e o indireto, por sua vez, ele depende dela. Perfeito? E agora, se eu quisesse colocar assim, ó, ele morreu, eu preciso falar mais alguma coisa? Se eu chegasse para você e falar assim, ó, o Joãozinho morreu, o fulano morreu, você ia entender? Ia. Então esse verbo, que é o verbo morrer, ele está completo, ele não precisa de complemento. Então nesse caso aqui ele trata-se de um verbo que é intransitivo, ok? Então, perfeito. Então eu preciso completar o sentido do verbo. Esse verbo que eu preciso completar um sentido, se tiver que requerer a presença obrigatória de uma preposição, vai tratar-se de um verbo transitivo indireto, ou seja, estou falando de um objeto indireto, ok? Verbos transitivos indiretos são os verbos que necessitam então de um complemento que conclua o seu sentido respondendo principalmente às perguntas. Olha só, a pergunta que eu faço para o verbo, olha, por exemplo, eu duvidei de quê? Ou do que? Certo? Do que? Da opinião. Ou seja, respondi, perguntei, olha, para que, de quem, para quem, em quem. Eu perguntei com a presença de uma preposição e respondi com a presença de uma preposição, ok? Então necessito obrigatoriamente de preposição para estabelecer a regência verbal. Objetos indiretos, eles são representados principalmente por substantivos, por pronomes oblíquos. Agora são os pronomes oblíquos, não são os átonos. Os átonos são lá usados lá no objeto direto. Aqui, lhe e lhes, certo? No objeto indireto, que vai ser o que? A, ele ou a eles. Então vai ter o que? A presença, o lhes está representando isso aqui, então está tendo que a presença da preposição para responder a pergunta ao verbo, ok?
E também tem a oração subordinada, substantiva, objetiva, indiretas. Ok? Fechou. Aqui temos os exemplos. Objeto indireto representado por um substantivo. Então, ó, eu duvidei do quê? Da opinião do garoto. O aluno respondeu a quê? Veja, a que. Eu estou utilizando quem? Eu estou utilizando a preposição. Respondeu a pergunta da professora. Objeto indireto é representado por um pronome oblíquo. Enviei-lhes toda a correspondência. A correspondência afasta o cachorro. Afasta o cachorro de quem? De mim. Certo? Veja que isso aqui é o que? Olha que interessante. Esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Afasta o que? O cachorro. De quem? De mim. Legal? Objeto indireto é representado por uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O diretor da empresa necessita de quê? De que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A professora insistiu muito em quê? Em que os alunos estivessem nas aulas de recuperação. Objeto, olha só, objeto indireto não preposicionado. Essa aqui é a exceção da exceção, povo, ok? Alguns objetos indiretos podem aparecer sem preposição quando são representados por um pronome oblíquo. Meter-se, nos, vos, lhes. Ok? Pronome oblíquo. Então, ou pelo pronome reflexivo se. Isso ocorre porque os pronomes representam as construções a mim, a ti, a ele, a nós, a vós, a eles, a si. Então, o que ele está dizendo aqui é que esta construção com a preposição não é o verbo quem está pedindo, é o próprio termo, a eles, a si, ok? Então, veja, o juiz declarou-me culpada. Teu pai deu-te uma palmada. Então, veja que aqui eu estou usando aqui um objeto indireto não preposicionado, certo? Por fim, objeto indireto pleonástico. Pleonástico é chover no molhado, certo? É dizer duas vezes a mesma coisa. Então, objeto indireto pleonástico ocorre quando há uma repetição, uma intensificação do objeto indireto para que seja mais expressivo, ou seja, quando o objeto indireto se encontra no início da oração, sendo repetido depois do verbo através de um pronome oblíquo. Veja, repetir, ó. Aos meus filhos dei-lhes muito carinho. Dei a quem? Dei aos meus filhos muito carinho. Veja que eu repeti. Ao funcionário pedi-lhe. Pedi a quem? Aos funcionários. Pedi a eles. Ou pedi a ele, no caso aqui que está singular, né? Um esclarecimento. Perfeito? Só isso. Agora, só partir para as questões. A não ser que eu tenha aqui ainda mais o objeto indireto e a adjunta adverbial. Perfeito. Então, aqui é difícil cair também. Mas vamos lá. Para que não haja confusão entre o objeto indireto e o adjunto adverbial, o que nós temos aqui? Ó? Se completar o sentido de um verbo, completei o sentido dele, está incompleto. Completei ele, objeto indireto, quando for o verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Ok? Se apresentar informação acessória ao verbo, sendo, portanto, dispensável, aí vai ser o adjunto adverbial, sem problema, beleza? Agora é só ir para as questões. Povo, ficamos por aqui, te encontro lá nas questões. Um abraço.